A expressão reserva estratégica de Bitcoin, para o observador casual, elas soam como um estoque de um ativo. Para um observador mais atento, soa como um estoque do ativo mais valioso que a raça humana já inventou. Mas estou aqui hoje para mostrar como a reserva estratégica de Bitcoin representa uma estratégia para a supremacia digital dos Estados Unidos no século XXI. O presidente, com sua visão, instituiu uma reserva estratégica de Bitcoin na semana passada e declarou que a América será a superpotência do Bitcoin. Isso é presciente. Eu arriscaria dizer que a grande maioria das pessoas que viu aquela postagem nem sabe o que superpotência do Bitcoin significa, e realmente não considerou isso. Fui inspirado por aquelas palavras, e isso me fez preparar esta apresentação hoje. Por que o Bitcoin é crítico para a prosperidade dos Estados Unidos no século XXI? Essa é a pergunta que todos deveríamos estar fazendo. Existem muitas metáforas para pensar em uma reserva estratégica de Bitcoin. O Bitcoin é capital digital. Se o encarássemos como capital digital, isso seria um estoque de queijo? Seria um estoque de petróleo, gás natural ou até mesmo de urânio. Todos seriam interessantes. Bem, no seu pior cenário, e em sua forma mais restrita, você poderia pensar na reserva estratégica de Bitcoin como um estoque do ativo ápice da raça humana. Então, quanto isso vale? Bem, nos próximos 20 anos, eu acredito que valerá de 3 trilhões de dólares a 106 trilhões de dólares para os Estados Unidos. As corporações dos Estados Unidos, como a minha empresa, estão de fato recapitalizando com Bitcoin. Passamos de 250 milhões de dólares em ativos há 48 meses para quase 45 milhões de dólares em ativos no mesmo período. Se você olhar para os próximos 20 anos, as empresas que estão acumulando Bitcoin em suas reservas, como a MSTR, a Meta, a Riot, terão de 20 a 40 trilhões de dólares. Então essa é uma metáfora pequena, mas poderosa. É difícil alugar, financiar ou desenvolver seu queijo, seu ouro ou seu gás natural armazenado em um cofre. Uma metáfora mais poderosa é o Bitcoin como propriedade digital. Se você possuísse 5% de Manhattan e sua família o possuísse há 100 anos, e alguém perguntasse como vocês vão pagar suas contas, você não diria que vamos apenas vender, você diria que vamos alugar, vamos desenvolver, vamos construir um prédio por cima, um negócio em cima, ou vamos financiar, vamos tomar empréstimo com garantia. O mesmo vale para o Bitcoin. Em 20 anos, os Estados Unidos poderiam gerar 10 trilhões de dólares por ano alugando, desenvolvendo ou financiando os ativos dessa reserva estratégica de Bitcoin. As inteligências artificiais estão chegando. As inteligências artificiais não têm contas bancárias, não têm cartões de crédito. A economia de inteligência artificial será construída sobre capital digital, propriedade digital. Será uma economia de 100 trilhões de dólares. Será construída sobre Bitcoin. Muita gente pensa no Bitcoin como um ativo, como uma propriedade. Mas o que sabemos ser verdade é que o Bitcoin é, na verdade, uma rede. E não é qualquer rede. Não é uma rede de informação. É uma rede de energia. É uma rede conservadora. Posso enviar $1 bilhão de mim para você. Eu perco. Você ganha. Isso é a conservação de energia no ciberespaço. Então, quando você começa a visualizar o Bitcoin como uma rede de energia digital, percebe que trilhões de dólares em comércio digital fluirão por essa rede. O sistema bancário do mundo vai se reconstruir sobre uma rede de energia digital. Teremos 40 mil bancos que liquidarão uns com os outros em tempo real. Finalmente estará movimentando bilhões, dezenas de bilhões ou centenas de bilhões de dólares por hora em uma rede puramente digital. Então, se você olhar para o mundo e imaginar energia digital se movendo ao redor do globo e perguntar se você quer possuir isso ou ignorar isso,
É uma pergunta importante. Claro que alguns de vocês devem ter visto o apagão cibernético do X ontem, e todos os ataques cibernéticos. A última e mais importante metáfora é que, quando temos energia digital aberta fluindo, ela é uma rede de comércio. Mas quando revertimos essa energia digital em um escudo, ela se torna um sistema de defesa. O Bitcoin é um sistema de defesa digital. Mensagens de Bitcoin, autenticações de dados, transações, são imparáveis, incorruptíveis, imutáveis, imunes a qualquer ameaça cibernética conhecida. Você pode proteger os sistemas comerciais, militares e financeiros dos Estados Unidos atrás de uma muralha de energia digital. E é exatamente assim que faremos. Até o Elon Musk apontou que as inteligências artificiais não sabem como invadir o Bitcoin. Elas podem enganar você e tirar seu dinheiro. Podem convencê-lo de que há alguém lá, quando não há. Não há como enganar uma muralha digital de 800 exahashes baseada em criptografia moderna. As inteligências artificiais não atravessarão essa muralha. O que está impulsionando o crescimento do Bitcoin? É a força mais poderosa do mundo agora. Está crescendo quase 60%. Tornou-se o sétimo, o oitavo maior ativo do mundo. Está prestes a se tornar o maior ativo do mundo nos próximos 48 meses. O que é? É todo o dinheiro inteligente do mundo, fugindo do risco, fugindo do passado em direção ao futuro, de algo menos seguro para algo mais seguro. E estão fazendo isso da forma mais visível. Com seu capital, este é um mapa da distribuição de riqueza no mundo. Cerca de 900 trilhões de dólares. Se você dividir pelos usos, metade apenas reserva de valor, somos de longo prazo. Queremos preservar nosso capital a longo prazo, só queremos manter nosso dinheiro. A outra metade são ativos mantidos para utilidade. Quero fazer algo com um ativo. Se você detalhar os 450 trilhões de dólares, perceberá que o problema é que esse capital de longo prazo está sendo dissipado e dizimado por incêndios, inundações, fomes, tarifas, guerras, conflitos. Por guerras, por competição, por ferrugem, por obsolescência, por ações judiciais, pelo tráfego. Você nomeia, certo? Quanto isso custa? Isso custa 10 trilhões de dólares por ano. As pessoas perguntam qual é o caso de uso do Bitcoin. O caso de uso é não sofrer 10 trilhões de dólares por ano de danos pela entropia, pela inflação, pelo caos, pelo futuro. O Bitcoin é um ativo sem o risco financeiro de moeda, obrigação ou ação, e não tem o risco físico de imóvel e propriedade. E estamos eliminando o risco de contraparte em tudo. Então, estamos nos afastando do risco, e o que isso significa é que, à medida que a notícia se espalha, há uma oportunidade de manter seu dinheiro sem correr risco. O capital de longo prazo está sendo fundido na rede Bitcoin. A maior transformação digital do século XXI não é a transformação da música, não é a transformação das suas fotos, suas comunicações, seus amigos do Facebook ou vídeos educacionais, embora cada uma dessas coisas tenha gerado uma empresa de $1 trilhão. A maior transformação digital é a transformação do capital, então, é a transformação dos 450 trilhões de dólares. Quanto isso vale? Vale metade de tudo, é metade de tudo. Essa é a transformação. Capital digital é capital mais forte, mais rápido e mais inteligente. É tudo que você não gosta em um edifício removido. E você fica com um edifício invisível, indestrutível, imortal, teletransportável. É um edifício melhor. É capital global. Todo mundo que vive na Ásia, na África e na América do Sul se mudaria para os Estados Unidos, se pudesse. Mudaria seu dinheiro para os Estados Unidos se pudesse. Querem a moeda dos Estados Unidos, querem a propriedade dos Estados Unidos, querem a segurança dos Estados Unidos, querem os valores dos Estados Unidos, mas não podem ter. Portanto, a segunda melhor coisa que podem ter é mover seu dinheiro para a rede Bitcoin, que tem todos os valores, proteções e segurança dos Estados Unidos. O Bitcoin é capital imortal. Você pode manter seu dinheiro por 1000 anos. Uma taxa de 10 pontos base resulta em uma vida útil de 1000 anos. Todos os outros ativos de capital de longo prazo têm vida de 10 a 100 anos. Encontre um negócio em que você queira investir que estará por aí por 500 anos. Encontre um prédio que dure 500 anos. Encontre um título que pague em 500 anos.
Encontre uma obra de arte legível em 500 anos. E finalmente todos sabemos nesta sala que o Bitcoin e o capital digital são capital ético. É a única coisa neste mundo que você pode realmente possuir. Se você tem posse das chaves, se você detém o conhecimento de onde as chaves podem estar, você possui o objeto, ninguém pode tirar o objeto de você. Todo o resto que você possui neste mundo pertence ao critério de alguém mais poderoso do que você, até que essa pessoa decida tirá-lo de você. Satoshi nos deu direitos de propriedade, dinheiro sólido, dinheiro soberano, é uma rede. Mas o que isso é? É a rede mais poderosa do mundo. 800 exahashes. Qual é a medida de poder digital? É exahash. 20 gigawatts. Toda a eletricidade, toda a energia que alimenta a Marinha dos Estados Unidos. Também tem o maior poder econômico. Minha empresa gastou 33 bilhões de dólares para comprar 2,4% da rede. Faça a conta de cabeça. Você perceberá que há $1 trilhão de dinheiro real que fluiu para essa rede. E há $1 trilhão de dinheiro inteligente por trás dela. É a rede mais global, tolerante a falhas e imparável do mundo. Cada um desses chips ASIC equivale a centenas de milhares de computadores portáteis. Você precisaria de trilhões e trilhões de computadores para afetar essa rede. Então, é claro, muitas pessoas dizem: "Ah, entendi, é um efeito de rede. Deve ser uma rede." Bem, não é uma rede macafiana. Isso é apenas informação suficiente sobre redes para você se prejudicar. Ela não fica mais poderosa pelo quadrado do número de nós. Ela fica mais poderosa com base na quantidade de massa, energia e capital fluindo na rede. É uma rede newtoniana. Como o sistema solar, quando a anã branca passar perto do seu planeta, ela vai sugar a atmosfera do seu planeta. Uma anã branca não é o mesmo que um asteroide do mesmo tamanho. Eles são diferentes. O Bitcoin é a coisa mais brilhante no universo financeiro. Calor e luz é o mais interessante. Está ficando mais forte. Está ficando mais quente. Está ficando mais denso, à medida que atrai o capital do mundo para sua órbita. Que capital? Capital físico, as pessoas estão vendendo seus prédios. Capital financeiro, elas vão trocar seus títulos de baixo rendimento. Suas moedas no terceiro mundo e no segundo mundo. Capital estrangeiro, elas vão vender seus armazéns na Sibéria e seus direitos de gás natural russo. Está atraindo capital antiquado. O capital do século XX. Está atraindo capital inteligente. Qualquer pessoa que tenha pensado nisso perguntou: quero estar investido em algo que vai decair ou ser destruído ao longo do tempo sem riscos incertos? Ou quero apenas manter meu dinheiro no ciberespaço? E então capital digital. As inteligências artificiais, elas não têm conta bancária. À medida que a economia se digitaliza, as pessoas querem mover dinheiro digital à velocidade da luz com 1 milhão de transações por segundo. Você não vai fazer isso com um armazém na Sibéria. Você não vai fazer isso com gás natural ou ouro. Você não vai fazer isso com nenhum ativo do século XX. Para onde isso está indo? Bem, há um modelo de código aberto. Você pode baixá-lo no GitHub chamado Bitcoin 24. Insira suas próprias premissas. Nossas premissas? Bem, o Bitcoin atualmente representa 22 pontos base da economia global. Isso equivale a $2 trilhões. Em 20 anos até agora ele tem crescido cerca de 60% ao ano. Se desacelerar de 60% ao ano para 20% ao ano, o retorno médio será de 29% ao ano ao longo dos 20 anos. Esse é o caso base. Isso chega a um preço de $13 milhões em termos de Bitcoin em dólares americanos, ou 280 trilhões de dólares na rede. O mundo vira de cabeça para baixo? Não. O que acontece? Bem, tudo praticamente permanece igual, exceto que aqueles que adotam o Bitcoin ficam ricos e poderosos. Aqueles que não adotam o Bitcoin ficam mais fracos e mais pobres. Caso contrário, tudo o que você vê no mundo hoje ainda estará lá em 20 anos. O Bitcoin não é uma ameaça ao dólar. O dólar é moeda. O Bitcoin é capital. No mundo moderno, há muitos economistas acadêmicos. Eles vão apenas recitar para sempre: bem, dinheiro é reserva de valor, meio de troca, unidade de conta. Pronto, eu disse. E eles simplesmente não pensaram nisso além de memória mecânica. É por isso que você não deveria decorar as coisas mecanicamente na educação.
Pense um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui. Se você precisa de dinheiro pelas próximas 4 semanas na Argentina, então você está usando peso. Se você precisa de dinheiro pelos próximos 4 anos na Argentina, você está usando dólar. Se você precisa de dinheiro pelos próximos 40 anos na Argentina e é inteligente, você está usando o Bitcoin. E então, o dólar está competindo, mas competindo contra a base monetária M2 do yuan chinês, moeda chinesa, moeda europeia, moeda japonesa. No momento, estamos em cerca de 17% disso. Devemos conseguir crescer para 30% disso. Como? Como moeda digital. Se bancos e corporações dos Estados Unidos puderem emitir moedas digitais lastreadas pelo Tesouro dos Estados Unidos, ampliaremos essa oferta de moeda americana em 10 trilhões de dólares. Certo? Essa é uma estratégia de ativos digitais. É por isso que o projeto de lei das stablecoins e o Genius Act importam. Isso não é capital. O Bitcoin é menos de 1% do capital do mundo. Com o que ele compete? Não com o dólar. O Bitcoin compete com propriedade, ações e títulos. Propriedade, ações e títulos. E quanto isso representa? É 1%. E para onde vai? Acabei de mostrar a você a surpresa. A previsão de um Bitcoin é 13 milhões de dólares, que nos leva a 13% do capital em 2045. Temos duas estratégias: expandir nossa moeda para dominar o mundo com a moeda digital preferida. Expandir nosso capital para dominar o mundo com o capital digital preferido. Por que os Estados Unidos deveriam querer ser a superpotência do Bitcoin? Você não pode permanecer uma nação soberana se perder o controle do seu espaço aéreo, do espaço sideral ou do ciberespaço. Isso é uma verdade óbvia, é muito importante. Não estamos falando de ganhar um pouco de dinheiro aqui. Estamos falando de defender o modo de vida americano. Uma superpotência tem que manter as rotas aéreas abertas. Você precisa ser capaz de voar, não apenas voar daqui até Londres. Você precisa poder voar de Nova York a Chicago. Se você olhar o que aconteceu na Primeira Guerra do Golfo, controlamos o espaço aéreo iraquiano em uma semana. Todo o país deles ficou sem funcionar. Algumas pessoas diriam que em 48 horas eles ficaram sem funcionar. Este país não vai funcionar por 48 horas depois que perdermos o controle do nosso espaço aéreo. Como protegê-lo? Temos bases da Força Aérea. Temos aeronaves militares. Isso está evoluindo. Vai continuar evoluindo. Drones, sistemas de defesa muito sofisticados. Temos que manter nossas rotas marítimas abertas. Isso é uma verdade óbvia há 1000 anos. Os cartagineses sabiam disso. Foi por isso que os romanos os destruíram. Os cartagineses haviam destruído a frota veneziana. Cada porto no Mediterrâneo, que era porto veneziano, também era porto romano. Também era porto cartaginês. Também era porto veneziano. Por quê? Porque você deve manter as rotas marítimas abertas se quiser ser uma superpotência. Se eu cortar suas rotas marítimas, asfixio sua economia. Os japoneses descobriram isso na Segunda Guerra Mundial. O poder marítimo requer bases navais, operação de navios adequados. Uma superpotência tem que manter seus canais cibernéticos abertos. O que isso significa? Significa seus canais de comunicação para a informação digital, mas também significa seus canais de comunicação para a energia digital. Preciso ser capaz de transferir um sinal, mas preciso transferir um montante de 10 bilhões de dólares. Eu não preciso apenas manter os canais cibernéticos abertos ao redor do mundo. Não é só que eu queira mover aquela informação ou aquela energia entre Nova York e Tóquio. Se eu perder o controle do ciberespaço sobre os Estados Unidos, não consigo mover informação entre Nova York e Chicago, você perde o ciberespaço. Você perde sua própria economia digital. O que você faria se seu inimigo assumisse o controle do seu ciberespaço? Você viu novamente ontem que não consegue nem fazer login no X. Bem, o que acontece quando você não consegue fazer login no seu banco? O poder cibernético requer mineradores de Bitcoin operando as ASICs de mineração, erguendo uma muralha de energia digital. Você deve torcer para que mais de 50% disso seja controlado por você ou por seus aliados, o que significa possuir o ciberespaço. Se você quer ser uma superpotência do Bitcoin, precisa possuir o ativo, possuir Bitcoin, mas isso é apenas metade disso. Possuir toda a cidade de Nova York e perder o controle das rotas marítimas e do espaço aéreo acima de Nova York é uma vitória pírrica. Você não a possuirá por muito tempo, ela será destruída. Você precisa controlar a rede cibernética, a rede de energia digital que flui pelo mundo.
A inteligência artificial é o futuro. Os computadores, as inteligências artificiais, são mais inteligentes que nós. Eles vão pensar mais rápido que nós. Em algum momento, eles vão pensar 1 milhão de vezes por segundo, conversando entre si. Certo? E se você quer construir a maior economia do mundo, seus carros precisam dirigir sozinhos, os robôs precisam pensar, as fábricas precisam pensar. E seu agente precisa estar pensando 1 milhão de vezes por segundo sobre como fazer algo útil para você. A inteligência digital exige energia digital, que precisa ser protegida por poder digital para envolver-se no comércio digital. Quando falo em comércio digital, não me refiro apenas a comprar quinquilharias na Amazon. Refiro-me a movimentar todo o dinheiro e proteger todos os ativos do mundo. Refiro-me a 950 trilhões de dólares, indo para 4.000 trilhões de dólares em ativos. E não poderia ficar mais claro para onde isso está indo agora. A unidade de energia digital é o Satoshi. A unidade de poder digital é o exahash, certo? Quais são os benefícios para os Estados Unidos da estratégia do Bitcoin? Abracem o Bitcoin, nós dominamos o século XXI, todo o dinheiro. Todo o capital do mundo está saindo do século XX. Tudo o que fazia sentido, todo financiador bem informado foi educado no século XX. Eles aprenderam um monte de chavões, um monte de regras. Todas essas regras provavelmente faziam sentido no século XX. A forma como lutamos na Segunda Guerra Mundial não é a forma como lutamos na Terceira Guerra Mundial. Toda a doutrina militar, toda a doutrina financeira pode ter estado certa em algum momento. Já não está mais. Trilhões de dólares de capital vão fluir desses ativos físicos e financeiros para o digital, para a rede Bitcoin. Você pode dizer que estou fazendo uma afirmação forte. O Bitcoin é a rede de capital digital. Não sou só eu quem faz essa afirmação. O presidente dos Estados Unidos fez essa afirmação na semana passada. Explicado por David Sacks na sexta noite, ele disse: o Bitcoin é o único criptoativo verdadeiramente descentralizado. É especial. Talvez no futuro exista algum outro capital digital. O governo dos Estados Unidos não reconhece nenhum outro capital digital, nem nós. E isso porque 99% do poder no ecossistema cripto está na rede Bitcoin. Se você quer possuir o cyberespaço e possuir o futuro, precisa possuir isso. Abracem o Bitcoin e fortaleçam o dólar. Temos a chance de estabelecer, possuir e controlar a rede global de capital digital. Isso é Bitcoin. Podemos lastrear o dólar americano com reservas de Bitcoin. O único ativo monetário que compete com o dólar, se precisar de um ativo líquido e fungível para capitalizar uma empresa ou instituição, não é imóvel. Não é gás natural, não é arte, não são carteiras de ações privadas e públicas, nem mesmo um índice de ações. O único ativo que posso usar além do Bitcoin são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Se alguém decidir substituir esses títulos, substituirá por Bitcoin, devemos possuir ambos. Abracem o Bitcoin, atraiam capital estrangeiro. Não estamos apenas recebendo o dinheiro do século XX, estamos recebendo o dinheiro do resto do mundo. Se eu lhe desse dinheiro, largasse você na África e dissesse que precisa investir em uma carteira diversificada de ações privadas e públicas e imóveis na África, ou poderia colocar seu dinheiro na rede de capital digital e movê-lo a qualquer lugar na velocidade da luz, e eu lhe desse a opção de apertar o botão laranja ou deixá-lo na África por 100 anos, você apertaria o botão laranja. Todo mundo no mundo está descobrindo o mesmo agora. É por isso que países vão criar leis contra isso. É por isso que os chineses têm controles de exportação sobre seu capital. Todo o capital vai fluir para os Estados Unidos. Mas se você não puder vir fisicamente aos Estados Unidos, a segunda melhor opção é fluir para a rede de capital digital e obter todas as proteções dos Estados Unidos. E finalmente, você abraça o Bitcoin. Você fortalece os americanos. São empresas americanas com Bitcoin no balanço, elas vão durar mais, ter desempenho superior e sobreviver aos concorrentes. São instituições americanas que detêm Bitcoin. Elas vão enriquecer seus acionistas. Os beneficiados somos nós. E por último, com a estrutura adequada de ativos digitais, podemos nos tornar os banqueiros do mundo.
Quando exportamos Bitcoin para o mundo, estamos exportando nossos valores, soberania, dinheiro sólido, integridade, direitos de propriedade. Quando exportamos moeda digital, estamos literalmente exportando nossa moeda. Se criarmos outros títulos digitais ou tokens digitais, estaremos exportando nossas empresas, nossas ideias, nossos títulos, nossos produtos financeiros para o mundo. Podemos dominar esse setor. Então, como os Estados Unidos devem perseguir uma estratégia de Bitcoin? Bem, a senadora Lummis nos deu uma diretriz clara com a lei do Bitcoin em Nashville em julho. E o que a lei do Bitcoin disse foi: vamos adquirir 1 milhão de Bitcoin ao longo de um período de 5 anos, de forma programada, disciplinada e transparente para todos. Então vamos considerar as consequências dessa estratégia. Bem, primeiro, na semana passada, o presidente assinou a ordem, ou Lei da Reserva Estratégica de Bitcoin. Se mantivermos esses 200 mil Bitcoin pelos próximos 20 anos, mesmo que você veja uma linha plana na tela, essa linha plana vale 3 trilhões de dólares. Essa é a vantagem de não fazer nada. Às vezes as pessoas acham que precisam fazer algo para ganhar dinheiro. Às vezes, a ausência de fazer coisas terríveis e estúpidas é que faz você ganhar dinheiro. Fazer coisas é altamente superestimado se essas coisas forem negociar ou vender seu Bitcoin. O projeto de lei de Lummis adquiriria 1 milhão ou 1,2 milhões de Bitcoin. Se você olhar as consequências disso ao longo do período, vale 16 trilhões de dólares para a nação. Se você ficar um pouco mais agressivo, chega a mais 1 milhão, mais 34 trilhões de dólares para a nação. Nesse caso, há um pouco de reflexividade. Se os Estados Unidos começarem a acumular Bitcoin de forma mais agressiva, isso vai acelerar o crescimento da rede. Vai acelerar o fluxo de capital na rede. Vai aumentar e expandir a rede geral de capital digital. Se passarmos para uma estratégia tripla máxima, teremos 4 milhões de Bitcoin. Isso vale 73 trilhões de dólares para a América. E claro, o presidente Trump apresentou uma diretriz. Devemos ser a superpotência. Se você quer uma estratégia de superpotência, aqui está uma estratégia de superpotência. Adquirir Bitcoin de forma consistente, aliás, ao longo de qual período? Consistentemente, diariamente, de agora até 0,99. 0,99 é janeiro de 2035, o ponto em que 99% do suprimento de Bitcoin terá sido minerado. O ativo fica efetivamente limitado para todos os fins práticos porque o último 1% sai ao longo de 100 anos. De agora até lá, você tem 10 anos para a corrida do ouro digital. Você deve conseguir seu Bitcoin antes que não haja mais Bitcoin para você. E você pode ver aqui, nessa estratégia, que o adquirimos de forma consistente e depois usamos os excedentes do governo dos Estados Unidos para continuar economizando em Bitcoin. Isso vale 106 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Então, como isso fica? Bem, o plano de Lummis, que é grandioso, é modesto em alguns aspectos. E um plano modesto de reserva estratégica de Bitcoin neutraliza a dívida nacional. Às vezes, fazer coisas modestas é realmente brilhante. Desde que você faça, é como as pessoas que compraram só um pouco de Bitcoin em 2012. Foi um investimento modesto, fez delas bilionários. Uma coisa modesta com 20 anos de antecedência é uma coisa brilhante. Se você for mais agressivo, o plano triplo máximo anula a dívida nacional. O plano de superpotência cria uma superpotência global. Compramos 78% dos Estados Unidos por 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares compraram quase 80% deste país. Pense nisso por um segundo. O Bitcoin é a maior oportunidade do século XXI. Vale de 3 trilhões de dólares a 106 trilhões de dólares, dependendo de quão programáticos e agressivos quisermos seguir essa oportunidade. Essas oportunidades não aparecem com frequência. Esta é a oportunidade de uma vez por século. E, como Donald Trump disse, nunca venda seu Bitcoin. E deixo você com o pensamento final. O que acontece se permitirmos que outra nação
Reivindique a superpotência do Bitcoin. What happens if we allow another nation to claim title to Bitcoin superpower? Se não reivindicarmos, damos a eles o controle da rede, damos a eles toda a riqueza do mundo. Corremos o risco de ficarmos empobrecidos e em perigo por uma nação hostil que controla toda a energia digital do mundo. Você poderia ter se apegado às suas miçangas de vidro quando o mundo adotou o padrão ouro. Poderia ter se apegado às suas máquinas a vapor quando o mundo adotou a combustão interna. Poderia ter mantido seus fogões a lenha quando Rockefeller ofereceu petróleo. Poderíamos ter descartado a energia nuclear. Já tivemos outro projeto, tivemos o projeto Manhattan, foi um grande investimento em energia nuclear. Você quer controlar a energia digital do mundo? Porque a economia digital vai funcionar com energia digital. As escolhas são prosperidade ou pobreza no século XXI. O Bitcoin é o destino manifesto para a América. Obrigado.